Bom dia, meu nome é Juliana Penteado. Primeiramente, eu queria agradecer por estar aqui, para dividir um pouquinho com vocês sobre a minha trajetória e contar um pouco como eu vim parar em Portugal. É muito importante trazer um pouco dessas informações hoje, no Dia Nacional do Estudante de Gastronomia. E, enfim, muito gostoso partilhar isso com vocês, com todos vocês. Bom, vou começar a contar um pouquinho lá atrás, em 2019, julho de 2019, quando eu resolvi fazer essa viagem, que é a tal da Rota Amarela, que é uma rota que eu chamei de Rota Amarela por conta da gema de ovo, e foi uma rota para descobrir Portugal através dos doces portugueses. Enfim, obviamente a cor amarela era uma cor que simbolizava muito essa trajetória e ela precisou estar presente no nome dessa rota. Foi uma viagem onde eu fiz sozinha, eu aluguei um carro e percorri de norte a sul de Portugal. Enfim, foram 4.000 quilômetros rodados. Entre elas, eu tive a oportunidade de experimentar 86 doces diferentes e conhecer inúmeras aldeias, vielas, cidades. E através disso, eu construí um mapa e uma simbologia mesmo do que é esse rico país que vocês têm através da comida, que vocês sabem também que é um elemento, enfim, fundamental na cultura de vocês. É difícil contar um pouco sobre cada um dos doces ou um pouco do que ficou imprintado para mim, né, dessa trajetória, mas eu acho que é bacana trazer para vocês como uma abordagem geral do que ficou essa viagem, né? Foi onde eu criei realmente o meu elo de amor pelo país de vocês e pude entender a importância da herança de família. A importância da gastronomia, a importância dos doces portugueses e quanto isso realmente tem valor na cultura de vocês. Inicialmente a viagem era para ser, enfim, conhecer receitas, conhecer, enfim, ouvir um pouco das mulheres, das famílias, o que tinham para contar sobre coisas que preparavam, mas no fim, se eu disser que eu saí de toda essa rota com 3 receitas, foi muito, e tá tudo bem, porque ao longo do percurso eu fui entender que o principal não eram as receitas, e sim entender o por trás de tudo aquilo, de entender que uma família tinha um segredo de ter a forma como elas confeccionavam o doce que era preparado no Natal, o porquê daquela importância, o porquê da construção de tudo isso. E eu acho que essa coisa de receita realmente é um presente que você herda, né? De avós, tios, enfim, de sua própria família ou de famílias próximas ali da cidade. E que não vale a pena você entrar muito neste mérito, né? E sim respeitar isso. Então a gastronomia e principalmente os doces portugueses ficaram muito como um símbolo de respeito para mim. Hoje em dia, no meu projeto, que é a Baruba, onde, enfim, eu faço doces com óleos essenciais, que é uma outra vertente, eu utilizo muito do que veio daquele processo, daquela viagem, que foi a importância do feminino, foi a importância da mulher na doçaria portuguesa, seja ela conventual ou regional, mas a importância da figura feminina nisso, que eram as mulheres, muitas vezes, que guardavam esse segredo. Não digo que não tinham homens que tinham carregavam essa herança, mas o meu contato, que foi a minha busca, que era sobre o feminino, ficou muito forte isso para mim. As mulheres, elas, enfim, tinham um processo intuitivo, que eram receitas que eram por punhados, colheradas, xícaras, e aquilo de uma certa forma me tocou, porque eu cozinho dessa forma. Para mim, a gastronomia é muito essa sensibilidade, é essa intuição.
Então, quando eu digo do feminino que veio para mim, foi muito por esse lado. Foi do processo intuitivo, do processo criativo que eu pude ver nos olhos das pessoas que me contavam, dos dias festivos que eles comemoravam e preparavam a receita, todo o ritual que tinha por trás. E para mim isso foi muito importante. Depois de ter feito toda essa rota, toda essa viagem, eu fiquei tentando entender um pouco sobre como que eu poderia utilizar essa informação, que vieram de pessoas muito importantes, pessoas que, enfim, tinham uma carga de conhecimento muito grande. E era muito triste só, enfim, guardar aquilo para mim. E aí foi que eu comecei a pensar, o que eu posso utilizar com tudo isso, né? Durante a viagem, eu ia trazendo essas informações através de, enfim, Instagram, eram veículos onde eu tinha maior acesso de pessoas, sejam elas brasileiras ou portuguesas. E aos poucos eu fui entendendo que o público português era o público que mais aderia à história, né? Que mais compartilhavam as informações e diziam, olha, você está perto da cidade da minha avó, passa na pastelaria tal, prova tal doce, acho que você vai gostar, acho que vai ser interessante, vai agregar para o seu conteúdo. E era isso, assim, sabe? Eu acho que ao fim das contas a rota acabou tomando uma outra dimensão do que era inicialmente. Outras cidades entraram, outros doces apareceram e outras histórias, obviamente, também foram alimentando tudo isso. Eu saí de Lisboa com, acho que em torno de 50 cidades traçadas e voltei com, enfim, com muito mais, com 70 e poucos. Então, cidades, quando eu digo cidades, na verdade existem aldeias e vielas dentro de tudo isso, né? Então foi uma viagem que eu digo que ela foi alimentada também por pessoas, enfim, por portugueses que se interessavam e queriam dividir um pouco sobre a própria cultura. Depois dessa viagem, eu entendo que foi criado um elo de relação e, enfim, de amor muito, muito forte com o país de vocês. E para mim foi muito importante isso. Foi aí que eu entendi que eu realmente queria continuar, queria contribuir com a cultura de vocês. Não sabia muito como, mas eu queria contribuir. E conversando com muita gente, enfim, algumas pessoas diziam, por que não fazer releitura de doce português? E eu dizia, eu como brasileira jamais vou fazer releitura de doce português. Para mim, eu preciso entender aonde eu consigo realmente agregar para tudo isso, para a gastronomia. Foi que aí eu resolvi entender o que realmente tinha significado e aonde que eu poderia chegar, enfim, com isso. E eu falei, bom, beleza, o feminino foi uma questão que para mim ficou muito forte. Como que eu posso trazer o feminino dessa forma? E aí eu lembrei de óleos essenciais, que era uma questão que eu usava, enfim, desde criança, uma cultura com a minha mãe, com a minha família, era uma coisa que a gente tinha muito forte, de utilizar os óleos essenciais naquela época, obviamente, com propriedades terapêuticas. E eu falei, olha, tá aí uma questão interessante para talvez trabalhar, enfim, abordar. E lembrei que quando eu vivi em França, eu utilizava alguns óleos essenciais nos doces, enfim. E eu falei, olha, vou tentar procurar sobre isso. Pesquisei, fui atrás e entendi que realmente tinha uma seleção bacana de óleos essenciais específicos para uso culinário, onde talvez eu pudesse trabalhar um pouco com isso. E eu resolvi começar a fazer testes, enfim, até que realmente eu cheguei numa história que realmente fazia sentido trabalhar com aquilo e trazer isso para cá. É um conceito bastante novo, onde não existe. Eu pesquisei bastante no resto do mundo, enfim, viajei, fui atrás dessa informação e não existe um negócio feito apenas em cima dos óleos essenciais como eu faço hoje em dia. Por que dos óleos essenciais também? Porque os óleos essenciais têm uma questão que é o cuidado.
que é uma coisa do, não sei, do acolhimento. É óbvio, cada óleo trabalha alguma finalidade, mas para mim o que significa mesmo é essa questão do acolhimento, do abraço, do autocuidado. E para mim, desde o dia que eu cheguei em Portugal, eu fui muito acolhida. Então eu acho que era uma troca que eu precisava ter. Era através dessa forma que eu achava que podia ter um elo de relação com o meu trabalho e com Portugal. Um acolhimento que eu tive por vocês, que eu tive durante essa viagem, que eu tive ao olhar nos olhos das pessoas e escutar as histórias que elas tinham para me contar. Então hoje, até a questão mesmo de estrutura da loja, é uma coisa das pessoas entrarem na minha própria casa, entenderem o que se passa por trás da cozinha. Nem sempre é 100% organizado, nem sempre tá tudo um silêncio e calma acontecendo. Tem dias que a cozinha tá um forno apitando, bimbi ligada, batedeira ligada, forno que frio que, enfim, faz barulho de motor. E é isso, eu acho que a realidade da cozinha é essa. E eu quis trazer isso muito forte na loja. Então hoje eu digo que a loja é construída muito para as pessoas que não trabalham também em cozinha, ou aqueles que trabalham e terem essa curiosidade de ver como que é que funciona, qual é o processo da pastelaria que você está fazendo, seja a base de tarte, seja, enfim, compotas, sejam os doces que a gente troca todas as semanas aqui na loja, seja como a gente utiliza o óleo essencial no produto. É o cliente ter o acesso direto a nós, aos cozinheiros que estão aqui preparando, perguntarem como que você faz isso, como você faz aquilo, e se envolverem de uma certa forma. As coisas não são separadas. O consumidor, ele pode entender, por despertar uma curiosidade de como que a gente faz todo aquele produto que depois ele está comprando ali na frente. Então eu acho que aqui o que tem hoje eu tenho uma casa aberta para receber vocês, da mesma forma como vocês também me receberam. Eu acho que é essa forma que eu tento contribuir, enfim, de conhecimento e de experiência por aqui. E é isso. A loja, ela funciona com uma mercearia, onde eu também tenho produtores, enfim, pequenos produtores de flor de sal, mel, que eu tentei trazê-los para cá, então a gente aromatiza o produto deles, são, enfim, pequenos produtores portugueses que eu achei importante trazer para cá. E além disso, além da mercearia, a gente tem os doces da semana, que são 4 doces que trocam semanalmente e todos eles levam os óleos essenciais. E é isso, convido todos vocês a virem aqui, conhecerem a loja, conhecerem um pouco desse trabalho. Será um enorme prazer dividir isso com todos vocês. Muito obrigada a todos vocês, enfim, por dedicarem esse tempo para escutar um pouco sobre a minha trajetória, um pouco sobre a minha história. E convido todos vocês a virem na loja, a dividirem a experiência de vocês, perguntarem, questionarem e sempre agregarem, né? Porque eu acho que essa troca é muito importante tanto para mim quanto para quem, enfim, tiver esse interesse. E é isso. Obrigada. Até breve.